Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação, acompanhando as manifestações e as mobilizações que acontecem aí no cotidiano do nosso Brasil. E hoje, organizações de esquerda, movimentos sociais chamaram um dia de mobilização contra a escala 6 por 1. E a gente esteve aqui em São Paulo acompanhando como que foi nessa manifestação que, apesar da chuva, rolou uma passeata dentro do Shopping Bourbon, aonde os manifestantes quiseram fazer um diálogo com os trabalhadores que estão no shopping. Muitos deles a gente sabe que trabalham na escala 6 por 1. Então fique aí com a gente e acompanhe como que foi mais uma cobertura aqui do Mesa de Debates. Eu estou aqui com o Victor Lucas, militante do MES e do Juntos, está aqui na manifestação. Victor, primeiramente, como que você vê o desenvolvimento dessa luta contra a escala 6 por 1 e como fazer com que essa luta avance até conseguir chegar no seu objetivo final? Primeiramente, é um prazer estar aqui no podcast com vocês, debatendo esse assunto que é tão importante, que é um debate sobre a exploração dos trabalhadores no Brasil inteiro, assim, né? Essa é uma luta que já está acontecendo há muito tempo, já existe um abaixo-assinado do movimento Vida Além do Trabalho, com mais de 1 milhão de assinaturas. Isso ganhou a população brasileira, mais de 70% da população brasileira é contra a escala 6 por 1, porque é uma escala exploradora, você só tem um dia para descansar de 4, 6 dias trabalhando, é muito cansativo. E nós sabemos que isso é maioria na população brasileira. Agora a questão é como nós vamos transformar isso em luta social nas ruas para de fato transformar isso numa vitória e diminuir a jornada de trabalho. O que nós estamos fazendo aqui hoje, de fazer uma manifestação dentro de um shopping para chamar a atenção dos trabalhadores do shopping pelo fim da escala 6 por 1, é uma maneira de conseguir conquistar os trabalhadores para essa luta, para se mobilizarem, se manifestarem até a gente derrubar isso, porque é uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Beleza, maravilha. Muito obrigado, Victor. Eu estou aqui com o Jomar, militante da arte, está aqui na manifestação, que agora entra no supermercado Zara. E, Jomar, primeiramente, como que você vê a importância desse dia 20 e como desenvolver essa luta para uma luta maior, e quais são as contradições que hoje o movimento enfrenta? Super importante esse Dia Nacional contra a escala 6 por 1. Em vários estados, em várias cidades hoje nós estamos realizando esses atos. Aqui em São Paulo a gente veio aqui no Shopping Bourbon, no supermercado Zafari. Supermercado Zafari que tem uma escala de superexploração. Em algumas cidades, inclusive, tem a escala 10 por 1, que é um absurdo. E o pior, esse absurdo foi acordado junto com o Sindicato dos Comerciários. Nós, então, estamos aqui dando mais esse passo, é o segundo encontro nacional. Nós queremos realizar no próximo ano vários outros encontros. É necessário que a gente tenha uma plenária nacional de todos os movimentos, de todas as organizações, justamente para a gente fazer crescer esse movimento. Porque essa jornada de superexploração é uma jornada da escravidão e a classe trabalhadora ela tem uma grande sensibilidade, ela está motivada para lutar contra isso. Não basta a gente esperar que no Congresso, que os deputados, principalmente os deputados que são donos de loja, donos de comércio, que têm coligações com os proprietários de comércio, enfim, nós temos que nos juntar enquanto classe trabalhadora para derrubar a escala 6 por 1. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com o José do MRT, também da Faísca, está aqui na mobilização do dia 20. José, primeiramente, como que você vê o desenvolvimento aí desse dia 20 e da luta contra a escala 6 por 1 como um todo, e o que o MRT acha que precisa fazer para poder avançar essa luta? Eu acho que, enfim, no marco, principalmente de tudo, falar que a escala 6 por 1 foi uma pauta classista, né? Foi uma pauta classista que acendeu com muita força entre diversos setores do movimento de trabalhadores e da juventude, né? Que a juventude, enfim, os estudantes,
são dos setores que muitas vezes são afetados pela escala 6x1, e a gente vê justamente assim que, tipo, esse movimento com essa força, ele diz muito assim sobre um momento de organização e de colocar em frente pautas de independência de classe, por uma esquerda, enfim, que se vê muito debilitada pelas expressões do que é o governo de frente ampla e das pautas, enfim, de diferentes setores, como o que a gente vê nas eleições municipais, né, do projeto político do Boulos, se adaptar a políticas que realmente expressam o total contrário assim, do que a gente entende que é uma política essencial para conseguir chegar na base do trabalho, para conseguir debater frontalmente tipo, a principal questão da independência de classe, de movimentos, enfim, pela redução da jornada de trabalho, mas não só, né? Enfim, por mais espaço para os trabalhadores poderem debater cultura, poderem estudar e trabalhar. Tipo, a escala 6x1, talvez, até como, acho que dentro desse debate que me interessa muito é o debate que o Souto Maior fez, né, professor do direito, tipo, de realmente ver, assim, esse elemento como um elemento, tipo, de principal grau do que a maneira assim do trabalho buscar suprimir os direitos trabalhistas e buscar suprimir diversas formas assim dos trabalhadores poderem ter direito e também, enfim, de poderem exercer o seu trabalho da maneira mais, sabe, mais, não sei como dizer, mas enfim, Mais tipo, digna. mais digna e também, tipo, botar elementos realmente de vida para além desse trabalho, assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a gente viu muito isso em Porto Alegre. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com o Gustavo, militante do POR, Partido Operário Revolucionário. E Gustavo, primeiramente, qual que é a importância que você vê sobre o dia 20, né? Como que você vê o desenvolvimento, né, dessa luta e o que fazer para essa luta avançar? Bom, primeiro uma saudação aos camaradas que estão aí ouvindo. Acho que a luta pela redução da jornada é uma luta histórica e uma luta que tem hoje uma importância, uma abrangência que obriga a esquerda toda a dar uma resposta, a estar participando. A luta contra a exploração do trabalho, que tem a ver com o centro do modo de produção capitalista historicamente, é para a gente uma luta crucial e a gente está colocando a necessidade de ligar esse trabalho político com a luta pelas reivindicações elementares, né? Defesa do emprego, do salário, porque são essas reivindicações que vão fazer os trabalhadores avançarem na sua consciência, o movimento tomar, né, conta tomar as rédeas da sua própria situação e poder avançar. Certo. E Gustavo, como que você vê a postura das direções majoritárias, né, do movimento em torno da luta? É de boicote, né? As centrais sindicais, pelo menos as principais, né? CUT, Força, CTB, na prática não estão movendo nenhuma palha, né? Mas isso tem a ver com fatores históricos e fatores conjunturais, né? Históricos porque são de centrais, sindicatos que estão dirigidos por correntes reformistas e que não têm, de fato, se colocado em favor da luta dos trabalhadores. A gente já tem um histórico disso, não é novidade para a gente. Mas conjunturais também, porque tem o fator do PT estar na presidência, então tem uma questão aí que é o governismo, né? Então você vê uma necessidade, né, dessas direções de bloquearem mesmo a luta e por isso não estão junto com a gente aqui nessa luta contra a escala 6x1. Então é isso aí, valeu, Gustavo. Eu estou aqui com a Isa, militante da CST e do coletivo Vamos à Luta. Isa, primeiramente, qual que é a importância desse dia 20, né, dessa mobilização que está tendo em torno contra a escala 6x1? Ela é fundamental para a gente colocar aí na ordem do dia a continuidade da luta, né? A gente teve aí atos massivos, bastante grandes, nas últimas semanas em todo o Brasil,
E é importante que esses atos sigam, né? Que tenha continuidade para a gente seguir exigindo, seguir lutando até que caia a escala 6x1. Então, hoje é um dia fundamental para, mesmo debaixo de chuva, mesmo no final do ano, perto do Natal, perto do recesso, a gente colocar que a gente não vai sair das ruas, não vai deixar de se mobilizar até que caia 6x1. E para você e para a CST, quais devem ser os próximos passos aí do movimento? Para nós, a gente precisa seguir nas ruas, né? A gente precisa se organizar, não dá para confiar no parlamento, a gente sabe de que lado que eles estão, mas para isso a CUT, a CTB, a UNE, a UBS tem que organizar, tem que mobilizar, tem que chamar aí uma reunião, uma plenária para organizar os próximos passos, para chamar uma agenda de lutas, um calendário que pegue aí os próximos meses até que a gente derrote essa escala, né, essa jornada de trabalho. Então, para nós, fundamental é seguir nas ruas e para isso a gente acha importantíssimo que as grandes centrais sindicais, as grandes entidades estudantis aí convoquem essa luta e não boicotem como vem fazendo. E para a gente terminar, você falou aí da questão parlamentar, né? Como que você avalia a atuação, né, das parlamentares do PSOL, que ao mesmo tempo tomam a pauta para si, mas fazem muito pouco, pelo menos na minha opinião, para desenvolver essa luta nas ruas? É importante que isso tenha sido colocado no parlamento, né? Que tenha um projeto de lei e tudo, mas a gente sabe que não é o suficiente. Para nós, é altamente limitado que, por exemplo, a grande parlamentar que é Erika Hilton se limitar a pedir assinaturas, dialogar. Ou o caso do Guilherme Boulos, que é uma atrocidade, ele colocar nas redes sociais que está dialogando com a extrema-direita e buscando acordos com a extrema-direita. Para nós o caminho é a rua, para nós o caminho é chamar a classe trabalhadora para estar aqui, coisa que no dia 20 essas grandes lideranças não fizeram, infelizmente, né? A gente teve, logo após aí a grande marcha do dia 14, a luta do dia 20 de novembro, a Erika Hilton fez uma fala bastante longa e em momento nenhum citou a luta da 6x1 contra a 6x1, que é uma luta do povo negro também, né? Que é quem está majoritariamente nessa jornada de trabalho, nessa escala desumana aí, que beira, né, a semi-escravidão. Então é isso aí, valeu, Isa. Eu estou aqui com o Santiago, né, militante independente, e também está aí na frente de um dos movimentos contra a escala 6x1. E, Santiago, primeiramente, qual que é a importância desse dia 20, né, para você? E como que você vê o desenvolvimento da luta e como fazer com que a luta avance aí para patamares aí maiores? Então, tudo bom, Guilherme? Valeu aí por estar cobrindo aqui o nosso ato. Ele ficou bastante mais esvaziado por conta da chuva, né? Choveu exatamente no momento que a gente ia fazer o ato. Bom, mas acho que a gente né? A gente vai manter a atividade, assim, na medida do possível. E a importância desse dia 20 é que ele mostra a continuidade da mobilização em relação à pauta de luta contra a escala 6x1, né? Não deixa essa pauta, porque o que é a direção majoritária do movimento, que é o VAT, em última instância, e a direção do PSOL? Fazer com que esse movimento fique totalmente institucionalizado, ele seja uma forma, por simplesmente, de pressão parlamentar para fazer uma negociação no Congresso e tudo mais, né? Essa ser a forma do movimento em última instância. A gente manter esse ato, fazer esse grande dia de mobilização de forma independente do VAT, né? Em última instância, depois o VAT teve que se incorporar ao movimento, mas o movimento se constrói de forma independente do VAT, em última instância. A importância disso é a gente conseguir construir essa mobilização independente para fazer com que o movimento saia da esfera por simplesmente parlamentar, saia da esfera institucional e ganhe uma perspectiva de uma mobilização orgânica junto à classe trabalhadora de forma independente, de forma democrática também. Acho que esse é o elemento fundamental e, a partir disso, esse desenvolvimento do movimento, né? Acho que tem uma disputa de direções no movimento, uma direção que busca institucionalizar ele, que é a direção do VAT, e uma direção que vai surgindo agora a partir dessa frente única entre as organizações, entre militantes independentes, que busca construir ele de forma democrática, em última instância, né? E o Santiago, você falou dessa divisão, né, que existe dentro do movimento. Apesar aí da gente saber quais são as divergências e as diferenças, existiu algum chamado por parte de vocês para o VAT se unificar para uma ação em comum?
Sim, com certeza. A gente chamou o VAT a compor junto com a gente esse dia de mobilização, né? A resposta foi negativa e tudo mais. No primeiro momento eles falaram que iam fazer uma ação assistencialista no Natal e tal. Depois chamaram panfletagens independentes em relação ao nosso dia de mobilização, que é extremamente problemático, né? Seria importante que a gente fizesse ações comuns junto ao VAT e tal. Mas, então teve esse chamado, assim, tipo, depois nos grupos do VAT, a direção do VAT, a Priscila, o Rick lá, falaram que não tinha nenhum chamado à unidade e tudo mais, que é uma mentira. Houve um chamado à unidade, sim. A gente chama os companheiros, a gente acha que eles são parte legítimas do movimento, são uma parte legítima do movimento, que deve compor o movimento comum de forma democrática. A gente só não acha que eles são donos do movimento, né? É diferente ser uma parte legítima do movimento e ser dono do movimento. Então, beleza. Acho que isso é fundamental. Beleza, maravilha, Santiago, valeu. Eu estou aqui com o Vitor, do PCDR, aqui em São Paulo. E, Vitor, primeiramente, como que você vê a importância do dia dessa data, né? No dia de hoje, dia 20, e como que você vê o desenvolvimento da luta e o que fazer para essa luta avançar? Bom, primeiramente eu acho essencial que a gente tenha marcado essa data nacional de mobilização contra a escala 6x1, pelo fim da escala 6x1, e numa luta, né, por uma escala 4x3 de 30 horas semanais. E eu falo isso porque essa pauta da jornada de trabalho, da redução da jornada de trabalho, ela é uma pauta muito importante e histórica da classe trabalhadora. E é importante que a gente marque isso nacionalmente, não só localmente, né? Se a gente marca só coisas isoladas e esporádicas, a gente não consegue ir tão longe. A gente tem que unir forças e fazer um esforço nacional, porque se a gente ficar dependendo só de articulação de congresso, articulação do parlamento, a gente não vai conseguir ir longe. É só a força da classe trabalhadora unida que vai conseguir essa vitória da redução da jornada de trabalho. Certo. E o que fazer aí para o movimento se unificar, né? Porque parece que tem duas alas, né, do movimento. Uma ala é a ala do VAT e outra ala é a ala, né, das organizações, das maioria das organizações. Eu acho que assim, uma coisa que é importante a gente entender, né, é que às vezes vão ter pessoas e grupos diferentes que vão ter pensamentos um pouco diferentes sobre essa ação, sobre aquela ação, né, sobre coisas isoladas. Mas eu acho que é muito importante que essa mobilização a nível nacional, né, seja realizada com um nível de unidade de ação. E o que a gente tem que fazer, principalmente, né, é sempre colocar a nossa pauta máxima. Porque se a gente coloca, por exemplo, 40 horas só, lá nas articulações, a burguesia vai tentar resistir, vai tentar aumentar isso, vai tentar piorar a proposta. Então, a gente tem que sempre colocar a pauta máxima até agora, né? Mas, claro, sempre buscando conversar com todo mundo, sempre buscando essa unidade de ação para a gente poder tocar a nossa luta de classe. Então é isso aí, valeu, Vitor. Eu estou aqui com o Kleber, da CSP com Lutas, está aqui na mobilização contra a escala 6x1. Kleber, primeiramente, para a CSP com Lutas, qual que é a importância dessa data e como fazer para que o movimento se desenvolva e avance? Nós estamos às vésperas do Natal, é um momento que os trabalhadores têm uma jornada de superexploração. Então, o dia 20, como Dia Nacional de Mobilização, em defesa da reivindicação da luta contra a escala 6x1, ela é fundamental para defender os direitos da classe trabalhadora, para reduzir essa jornada exaustiva e extenuante, né, que adoece física e mentalmente as pessoas, enquanto o salário não corresponde com o grau das pessoas sustentar suas famílias. Então, hoje é um dia de luta nacional que deve unificar todo o movimento em defesa dessa bandeira, em defesa da luta da redução da jornada de trabalho sem redução de salário. E nós queremos dialogar com os trabalhadores, em geral, de todas as categorias, tentar essa unificação para lutar e derrotar essa escala de trabalho extenuante. Ô Kleber, vocês para a CSP com Lutas estão aqui junto com o PSTU e outras organizações, mas eu não vejo ninguém, por exemplo, da CUT, da CTB, da Força Sindical. Por que existe essa apatia, né, das grandes maiorias das centrais?
Então, essas centrais sindicais, de fato, não estão incorporando essa luta da classe trabalhadora, que é uma luta antiga, inclusive, do movimento sindical, né? A redução da jornada de trabalho. E, na verdade, não estão fazendo nada só contra isso, né? Também não estão fazendo nada contra esse pacote de ajuste fiscal do governo Lula-Alckmin, que acabou de aprovar um ataque ao abono do PIS, né? E outros direitos aí da classe trabalhadora para tentar repassar mais dinheiro para o sistema financeiro, para o sistema bancário financeiro, né? Para a agiotagem internacional. Então, essas centrais sindicais deveriam estar junto na luta, organizando os trabalhadores para enfrentar a luta pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário e também enfrentar esse pacote fiscal do governo federal que vem retirar mais dinheiro da classe trabalhadora e repassar para os agiotas internacionais. Perfeito, maravilha. Muito obrigado, Kleber. Eu estou aqui com a Renata França, militante do PSTU, está aqui na mobilização contra a escala 6x1. E, Renata, primeiramente, qual que é a importância desse dia 20, né? E como que você vê o desenvolvimento aí desse movimento que traz um debate e uma pauta tão importante como essa? Bom, hoje é um dia nacional, né, de mobilização, então por todo o país estão tendo ações, né, pode ser panfletagem, nas portas de fábricas que também fazem 6x1, como aqui eu trabalho, em telemarketing, em terminais rodoviários, né? Então, é um dia de mobilização e também protesto. Porque, na nossa opinião aí, por isso que a gente chamou esse dia de mobilização e vão ter outros, né? Não adianta a gente fazer uma pressão só por dentro do Congresso Nacional. Porque só vai ser possível aprovar uma PEC, mudar de fato a lei, com a força da classe trabalhadora organizada na rua, né? Porque, de fato, somos nós interessados para que acabe com essa escala da escravidão, né? Se a gente for ver aí os deputados que fazem a escala 3x4, inclusive os da suposta esquerda, né? Que até agora o próprio presidente não se posicionou claramente, ou pior, esses deputados da ultradireita que vieram propor até que tivesse jornada flexível, tal modelo norte-americano, que na verdade trabalha menos, trabalha quanto quer, entre aspas, mas recebe só por hora. Então, o objetivo deles é, inclusive, fazer que a gente receba, assim, menos que o salário mínimo. Então, estando na rua, organizado, mobilizado, reivindicando o fim da escala 6x1, mas também a redução da jornada sem a redução do salário e direitos, que a gente pode, de fato, ser vitorioso nessa luta. Então, dias de luta, dias de mobilização são fundamentais, né? Porque é essa pressão aí que vai fazer a PEC ser aprovada e a gente conseguir essa vitória aí para a classe trabalhadora. E, Renata, quais são os próximos passos que você acha que o movimento tem que dar, né? Porque, né, tem um falando uma coisa, outro falando outra, né? E eu queria saber, né, quais são os próximos passos? Bom, essa pauta, ela ganhou muita massividade, né? Ela ganhou muito apoio popular. Porque tanto quem faz escala 6x1, como quem faz escala até pior, como o Zafari, por exemplo, que impõe a 10x1, tem escala 14x1, né? E até os trabalhadores que não estão empregados, que às vezes trabalham em escala 6x1, às vezes estão desempregados. É todo um setor aí de um exército industrial de reserva flutuante, porque a maioria da classe trabalhadora hoje está na informalidade, inclusive, né? Está na precarização, rotatividade. Então, todo esse setor precarizado apoia a pauta. Então, é muito importante, primeiro, a gente conseguir unir a classe trabalhadora. Tanto quem está na escala 3x1, como quem, às vezes, tem direitos um pouco mais consolidados, né? Mas também está perdendo esses direitos, né? O próprio pessoal dos metroviários, por exemplo, não estão em escala 6x1, mas eles fizeram adesivaço e tiveram todo mundo com colete do 6x1, né? Para dar um exemplo. Ou os trabalhadores, por exemplo, das fábricas, que hoje muitas fábricas fazem 6x1 e 6x2, né? Ou 12x36. Então, um desafio é unir a classe trabalhadora, que hoje está dividida pela própria burguesia, que quer tirar os nossos direitos. A gente tem que unir a classe. E depois é unir as organizações também, que representam a classe. Então, a gente quer chamar uma plenária, no começo do ano, que possam estar presentes os sindicatos, que possam estar presentes os movimentos sociais, que possam estar presentes os partidos, os sem partidos, todos que estejam a favor dessa pauta, porque a gente tem que ter um espaço democrático, de união, e que possa reivindicar um conjunto de medidas
para que seja o fim da escala 6x1, mas também que a gente possa avançar em várias pautas, né? Sim, maravilha. Eu estou aqui com o Pedro na manifestação, na mobilização contra a escala 6x1, né, chamada aí por diversos partidos, movimentos, né, o Pedro que é do SOB. E Pedro, primeiramente, qual que é a importância desse dia 20, né, e como que você vê o desenvolvimento aí dessa luta contra a escala? Eu acho que antes de mais nada, agradecer pelo espaço. Enfim, eu acho que essa luta da escala 6x1 é fundamental, acho que é uma luta que, na verdade, acho que tira a gente estava num histórico, né, de lutas defensivas, acho que essa depois de muito tempo, uma luta que a gente consegue, na verdade, passar ofensivo e fazer um debate com grandes proporções da sociedade sobre exploração, jornada de trabalho, sobre salários, enfim, é um produto de anos e anos de ataques e de mais contra-reformas contra a classe trabalhadora. E o dia 20, né, o dia de hoje, acho que é um dia fundamental para que se encare essa pauta com seriedade, sobretudo dos setores hoje que são setores independentes do governo, né? Setores que são revolucionários, aqueles que apostam na luta da classe trabalhadora com a juventude, sem nenhuma confiança nos tribunais, sem nenhuma confiança nos parlamentos, nos governos. E nós achamos fundamental que essa linha, essa perspectiva seja levada à frente, independência de classe, né? Então, para nós é muito fundamental essa luta da escala 6x1, defendendo inclusive a redução para 30 horas, 30 horas de trabalho semanais sem redução de salário, e justamente querendo unificar essa luta com outras lutas que hoje estão pintando por aí, como por exemplo a luta tão fundamental pela prisão de Bolsonaro, né? Acho que são duas questões que a esquerda precisa unificar e que são pautas que são hoje fundamentais, tanto o enfrentamento à extrema-direita, uma janela temporal que tá colocada, né, uma possibilidade de punição, de que nada está garantido que vai ser uma punição exemplar para os militares, para os golpistas, para o Bolsonaro. É fundamental botar nosso bloco na rua com independência de classe, mobilizando, construindo os locais de trabalho, frentes de luta, espaços para a gente construir essa luta unitária. Então é isso aí, valeu Pedro.